De todos os primarcas, exceto talvez Mortarion, Lion El'Jonson se destaca. Em parte, isso se deve à sua natureza taciturna, um silêncio que paira sobre ele o tempo todo. No entanto, existe algo mais, algo enterrado sob sua nobreza exterior. Talvez isso seja resultado de sua criação, crescendo sozinho até a maturidade nas florestas infestadas de monstros em Caliban. Mesmo em um conselho de guerra, o leão se move como um predador. Ele está sempre observando, planejando e caçando. Isso enerva até os seus irmãos. Palavras de Malcador, o Sigilita, o maior conselheiro e amigo do Imperador da Humanidade. Com o lançamento da 10ª edição de Warhammer 40k e com o retorno do primarca dos Dark Angels, Lion El'Jonson, eu tive de parar a produção do vídeo sobre a história de Warhammer 40k para falar das novidades. Bem, para começar, devo dizer que o leão não era um dos primarcas que teve a morte confirmada após a heresia de Horus. A história de Warhammer 40k pode ser complexa, mas, além de Guilliman, ele era o único dos primarcas que estava confirmado como vivo e que estava em estase em um local secreto, apenas aguardando a hora certa para retornar. E realmente ele chegou em boa hora, pois é um momento crítico que o Imperium do Homem está enfrentando. O retorno de Lion El'Jonson faz parte da série Arcs of Omen, que ainda se enquadra na 9ª edição. E esse retorno é muito importante para o universo de Warhammer, porque até agora somente Guilliman havia retornado para encontrar um Imperium decadente e fraturado nos dias sombrios do 41º milênio. O Imperium que ele descobriu está irreconhecível e, pior ainda, o que antes era apenas um pequeno culto irritante, agora é a religião do Estado, algo que continuamente se destaca, indo contra as atitudes de Guilliman. Além disso, o Imperium aparentemente estagnou a um ponto que mal é capaz de lidar com as ameaças que enfrenta com frequência, se destruindo por dentro por causa de rivalidades mesquinhas e ridículas, bem como práticas administrativas ineficientes, e assim por diante. Infelizmente para Guilliman, as coisas não vão melhorar tão cedo. Logo depois aconteceu a queda de Cadia e surgiu a Fendan Warp, que cortou a galáxia em duas, fazendo então que um lado estivesse dentro da luz do Astronomicon e o outro totalmente na escuridão. Guilliman tem feito o seu melhor para manter o Imperium ainda junto, e mesmo que os fanáticos religiosos o irritem demais, ele sabe que tem de olhar para o lado, senão eles poderão começar uma ridícula guerra interna que acabe por destruir todos. Por isso que o trabalho que ele tem feito junto com o Belissário Skoll é tão importante. Ele está tentando impedir que a humanidade caminhe de vez para a escuridão, ainda mais agora que a Fendan Warp parece estar transformando e criando ainda mais Psykers humanos do que nunca. E por sua vez, o Imperador parece estar se mexendo rumo a alguma ação ainda desconhecida. Os Primaris, o projeto secreto criado entre Belissário Skoll e Guilliman, acabou trazendo um pequeno sopro de estabilidade em um momento muito instável. Ou seja, não tinha ninguém dos tempos da glória do Imperador que estivesse mais apto para governar e comandar os exércitos do Imperium. Isso até agora. Pois, com o retorno de Lion El'Jonson, o primarca dos Dark Angels, as coisas tomaram outra proporção. Posso resumir completamente toda a vida do primarca nesse vídeo? É claro que não. Mas, como fiz com Guilliman, vamos dar uma olhada nos pontos principais dessa história, que cobre milhares de anos. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje vamos explorar a história de Lion El'Jonson, o primarca da primeira legião dos Dark Angels, no universo de Warhammer 40k. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente.
Lion L. Johnson é muitas vezes referido como o Leão durante sua vida, mas também ele é conhecido como o primeiro, o Primaris Angelus Mortis. Ele foi o primarca da primeira legião dos Space Marines, os Dark Angels. Os Dark Angels são considerados entre os mais poderosos e secretos dos capítulos lealistas dos Space Marines. Eles foram a primeira legião das 20 legiões originais e foram criadas durante o 30º milênio. São um capítulo orgulhoso, com tradições e rituais que remontam aos primeiros dias do Imperium do Homem. Poucos registros imperiais do início do capítulo ainda existem. Não há muitas menções ao papel que eles desempenharam na Grande Cruzada do Imperador, durante o início do 31º milênio. A maioria das referências nas histórias do Império, bem como seus atos e de seu primarca durante os tempos amaldiçoados da heresia de Horus, agora foram totalmente expurgadas. Mas o que sabemos é que, como todos os primarcas, o leão também foi espalhado pela galáxia, onde acabou chegando ao mundo de Caliban, um mundo da morte que continha criaturas extremamente perigosas e mutantes. Tudo isso devido à sua proximidade do Olho do Terror. Lá, a população habitava regiões de floresta densa e viviam em um regime feudal em termos de estrutura, que ainda retinha muita tecnologia do passado, tornando-os capazes de produzir algumas Power Armors rudimentares, bem como algumas armas de energia. Um homem chamado Luther encontraria o leão e o treinaria dentro de sua ordem de cavaleiros. Devido à sua imensa capacidade e poderes, Lion L. Johnson eventualmente se tornaria o grão-mestre de sua ordem e, com a ajuda de Luther, unificaria todas as ordens de cavaleiros de Caliban para assim eliminar todos os monstros mutantes do planeta. Na época, surgiria a primeira divergência entre eles, pois Luther mantinha escondido alguns tomos sombrios relacionados aos poderes do caos, embora Lion L. Johnson tivesse ordenado a destruição dos mesmos. Eventualmente, o Imperador chegaria no planeta, e a Grande Cruzada aconteceria com o primarca recebendo o comando da primeira legião. Luther e os outros cavaleiros do planeta também seriam transformados em adeptos Astartes, recebendo novos poderes e armas. Luther então se tornaria o segundo no comando dos Dark Angels. Porém, durante a Grande Cruzada, influenciado pelos poderes do caos, Luther começaria a se ressentir do sucesso do leão, e por causa disso, ele acabou sendo afastado e mandado de volta para Caliban. Então, aconteceria a heresia de Horus. Atingido pela dor da traição de parte de seus irmãos, e da situação do imperador, que foi praticamente enterrado no trono dourado, o leão resolveu voltar para Caliban. Chegando lá, ele foi recebido por um ataque vindo do planeta, que quase destruiu suas naves. Era evidente que Luther havia sido completamente corrompido, bem como a legião restante em Caliban. Johnson ficou furioso com isso e começou a bombardear o planeta. Após isso, ele e os Dark Angels legalistas desceram para destruir toda a resistência dos traidores. Uma batalha que terminou dentro do principal mosteiro da Ordem. Luther e Johnson se enfrentaram, e enquanto isso, o planeta começava a queimar devido ao bombardeio contínuo. Quando Luther foi derrotado, os poderes do caos tentaram uma última ação, criando uma tempestade de dobra para quebrar o planeta por completo. No entanto, antes que o planeta fosse inteiramente puxado para o Warp, os imensos campos de força que cercavam o monastério da Ordem voltaram a funcionar e acabaram protegendo um pequeno pedaço. Agora, apenas um único asteroide com as ruínas do mosteiro da fortaleza era tudo o que restava do planeta Caliban, e ele se tornaria a Rocha, a base central dos Dark Angels, que agora tinham uma nova missão, a de investigar e caçar todos os traidores que haviam sobrevivido, aqueles que eram agora conhecidos como os Fallen Angels, entre seus antigos irmãos de batalha, bem como todos os capítulos sucessores. Durante a batalha contra Luther, o leão venceu. No entanto, ele sofreu um ferimento psíquico grave que o colocou em coma, e o seu corpo misteriosamente desapareceu.
O que poucos sabiam é que os Vigilantes da Escuridão, figuras misteriosas que habitavam o planeta, aparentemente levaram o corpo em coma do Primarca para uma câmara secreta, localizada nas profundezas da rocha. Essas estranhas figuras geralmente vestem mantos e são muito pequenas, e parecem ser capazes de resistir à deformação do Warp. Apesar de sua aparência curiosa, eles parecem ser criaturas inteligentes que se comunicam psiquicamente entre si, sempre procurando guiar os Dark Angels contra a influência do caos, desde antes até da heresia de Horus. Estes seres parecem ter conexões com os Xenos, principalmente com os Elder. Ao que parece, eles eram basicamente os habitantes originais de Caliban, seres que pareceram dar as boas-vindas à destruição do planeta, que, embora fosse seu mundo, agora estava infestado pelas forças do caos. Por um tempo incalculável após a destruição de Caliban, os Dark Angels fizeram da rocha o seu novo lar, perfurando uma enorme rede de salões dentro do asteroide sob as ruínas do mosteiro da fortaleza. Com o tempo, grandes motores foram adicionados, o que permitiu que a rocha viajasse pela galáxia. Mas esse asteroide é tão grande que ainda esconde muitos segredos sombrios, sendo o maior deles de que o próprio leão permanecia dormindo nas profundezas da rocha, guardado pelos vigilantes que esperavam o momento que o Imperium mais precisasse dele. E esse tempo, aparentemente, é agora. Da mesma maneira, acredita-se que Luther, depois de derrotado, passou muito tempo preso dentro da rocha. Mas, após a formação da Grande Fenda, um príncipe demônio lançou uma invasão contra a rocha e conseguiu libertá-lo. Agora, suspeita-se de que ele esteja reunindo os Dark Angels caídos para assim criar uma nova Legião das Trevas. Enfim, com o retorno de Lion L. Johnson, fica a pergunta sobre como as coisas irão ser decididas no Imperium a partir de agora, pois isso muda significativamente o equilíbrio de poder das coisas. Por exemplo, não vai ser muito fácil para os dois primarcas se reunirem imediatamente ou falarem um com o outro, principalmente por causa do tamanho e do estado caótico que a galáxia se encontra atualmente. Quem sabe também ainda vai passar muito tempo antes de Guilliman ouvir sobre o retorno de seu irmão, e vice-versa. A questão é que Johnson está totalmente inconsciente de algumas mudanças bastante importantes na ordem das coisas. Ele conhece o status do Imperador, é claro, mas ele não sabe como as legiões foram divididas em capítulos, e nem mesmo como está a situação da humanidade no 41º milênio. Guilliman tolerou muitas das mudanças criadas no Imperium, sempre buscando evitar uma guerra civil galáctica que poderia envolver toda a humanidade. O fato é que não sabemos se Johnson vai concordar com essa premissa. Talvez ele ainda esteja de luto por causa das consequências da heresia e essencialmente do colapso de sua legião, bem como a traição de Luther. Mas o que sabemos é que o retorno de outro primarca também vai levar outros a questionar tecnicamente o equilíbrio do poder do Império. O Leão pode muito bem reivindicar o poder, tanto quanto Guilliman, já que antes ele ajudou a criar e a comandar o Imperium Secundus, antes da heresia de Horus. O futuro do Imperium é algo tão incerto quanto sempre foi, e agora este explorador e todos vocês têm de ficar de olho para entender o que vai acontecer. Porque isso pode significar a diferença entre a sobrevivência e o colapso da humanidade. Ainda mais porque o caos continua avançando de um lado, enquanto os tiranides continuam abrindo caminho e devorando tudo na galáxia. Se você quer continuar a descobrir mais sobre os segredos desse universo, não deixe de conferir os nossos outros vídeos aqui no canal. Temos muito conteúdo interessante e emocionante esperando por você. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de exploradores do universo de Warhammer 40k. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.